Dando continuidade ao comentário e resolução da prova do Banco do Brasil, Matemática, prova B, gabarito 1, agora a questão 19. Questão 19. Considere-se uma agência bancária na qual, em dado momento, há apenas 5 gerentes, G1, G2, G3, G4 e G5, e apenas 5 clientes, C1, C2, C3, C4 e C5. Suponha-se que, ao mesmo tempo, cada gerente atenda um único cliente. A seguir são apresentados 3 exemplos de configurações possíveis diferentes desses atendimentos. Configuração 1. G4 atende C3, enquanto G2 atende C1, G3 atende C5, G1 atende C2 e G5 atende C4. Configuração 2. G4 atende C1, enquanto G2 atende C3, G3 atende C5, G1 atende C2 e G5 atende C4. Configuração 3. G1 atende C1, enquanto G2 atende C2, G3 atende C3, G4 atende C4 e G5 atende C5. Incluindo os 3 exemplos acima, quantas são as diferentes configurações possíveis desses atendimentos? Alternativa A, 14.400, B, 120, C, 45, letra D, 25, letra E, 10. Trata-se de uma questão envolvendo problemas de contagem, portanto, presente no conteúdo programático. Uma boa ideia para a gente resolver essa questão é organizando aqui os primeiros 5 gerentes. Obviamente, essa ordem que eu vou definir aqui, ela não é importante, eu posso mudar essa ordem. Mas eu vou colocar aqui, no primeiro momento, G1, depois G2, gerente 3, gerente 4 e gerente 5. Não estou preocupado com essa ordem. O que a gente vai fazer é o seguinte, esse gerente número 1, ele pode atender quaisquer um desses 5 clientes, um de cada vez. Ele pode atender o C1, ou o C2, ou o C3, portanto, 5 possibilidades. A partir do momento que o gerente 1 atendeu uma determinada pessoa, um determinado cliente, sobram 4 clientes para que o G2, o gerente 2, possa atender. 4 possibilidades. Gerente 1 já atendeu um determinado cliente. Gerente 2 já atendeu um determinado cliente. Vão sobrar 3 clientes para o G3. Então, 3 possibilidades. E assim sucessivamente. O G1 já atendeu um determinado cliente, o G2 um outro cliente diferente do cliente que atendeu o G1. O G3 atendeu um terceiro cliente. Vão sobrar 2 clientes, ou seja, 2 possibilidades para G4. E, por fim, uma possibilidade para Z5. Portanto, 5 fatorial. Por que a gente pode utilizar o princípio multiplicativo? Porque a quantidade de escolha numa determinada etapa independe da escolha anterior. E isso pode ser realizado pelo princípio multiplicativo. Ou seja, a quantidade de escolhas que a gente tem, por exemplo, para o gerente 2, que são 4, independe da escolha anterior para o cliente que vai ser atendido pelo gerente 1. Se o gerente 1 atender o cliente 4, eu tenho 4 clientes ainda para que o gerente 2 possa atender. Se o gerente 1 atender o cliente 1, continuo com as 4 possibilidades. Perceba então que a quantidade de escolhas numa determinada etapa independe da escolha anterior. Por esse motivo, o princípio multiplicativo pode ser aplicado. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2. O resultado que nós temos para essa questão são 120 configurações, incluindo essas 3. E aí, esse será o resultado final para a questão 19. Marcaremos, portanto, a alternativa B de bola. Ok?